Olá, dando continuidade à agenda legislativa da indústria, nós vamos dar uma atenção especial agora ao projeto de lei, a PL 2159/2021, de autoria do deputado federal Luciano Zica, do PT São Paulo. Então essa veio através das câmaras dos deputados, a PL 3729 de 2004, que já é algo bem antigo, com assunto meio ambiente. Então ela dispõe justamente sobre o licenciamento ambiental, aquelas regulamentações que já vêm da Constituição, toda aquela legislação federal, dispondo a revogação de umas leis e colocação de novas leis substituindo as mesmas, assim. Então, basicamente, ele estabelece as normas gerais para o licenciamento e da atividade de empreendimento utilizador de recursos ambientais. Aí você engloba uma grande variedade de produtos, incluindo a mineração. Efetivo ou potencialmente poluidor, ou capaz de causar alguma degradação ambiental. Entende-se que todas, evidentemente, em uma gama de graus distintos, mas todas. Então, assim, durante anos, nós tivemos as classificações federais para os tipos de licenciamento ambiental, já estabelecidos nos decretos federais, nas resoluções CONAMAs vigentes, tudo bem. Então isso já foi amplamente aderido já pelos estados e pelos municípios. Durante todo esse tempo houve essa adesão gradativa a se conformar junto com essa legislação e com essas responsabilidades aí que vão se complementando, federais, estaduais e municipais, todos como agentes responsáveis e responsivos na questão de responder à demanda advinda do meio ambiente. Então, o que é que essa PL, ela, como cargo-chefe, como, no caso, a semente para essa PL, ela alega a heterogeneidade das legislações e regulamentações, tanto nas esferas estaduais como nas municipais. Então, ela coloca que essas peculiaridades administrativas, elas complicariam, dificultariam, travariam os empreendimentos, a questão dos empreendimentos vigentes, novos empreendimentos. Então ela foca seu alvo principal sobre essa demanda que ela está levantando. Então daí o que ela traz? Ela traz uma proposta unificadora, eu diria centralizadora, para o quê? Suprimir as disparidades e estabelecer diretrizes uniformes para o licenciamento ambiental em todo o território nacional. Que vamos discutir isso mais à frente, evidentemente. Então, o que é que ele diz aí? Basicamente, que vai evitar contradições, aprimorar a eficiência e vai dar celeridade aos processos de licenciamento. Então, pouco se altera relativo à LP, a LI e a LO, nessa proposta que ele coloca aí. Eu não estou entrando agora na questão de certos prazos e certos detalhes a mais da proposta, ao qual houve mudanças durante todo esse tempo. Vamos focar realmente no que é mais gritante, o corpo mais forte, o corpo que fomentou realmente essa PL, está hoje ainda na agenda legislativa de 2025 para a apreciação. Então a gente realmente procura entrar em algo que chamou muita atenção, pelo menos da minha parte, que é a licença por adesão e compromisso, a LAC. Que o que consiste? O empreendedor declara a sua obra que está em conformidade com a legislação. E aí inicia-se o empreendimento. Então, não precisa de LP, LI, LO, ele já identifica, já instala, já opera. E aí, o que é que a PL, no caso, ela coloca? Que isso seria para empreendimentos de baixo e médio porte, com baixo impacto ambiental. Mas, pela minha seara ser mineração e ter experiência só no público de pelo menos 13 anos aí, no licenciamento, na fiscalização, no monitoramento, no atendimento a todo o Poder Judiciário, consultas prévias, acessos à informação,
é muito complicado você colocar a mineração como baixo e médio porte e baixo impacto ambiental. Como eu já disse em outros vídeos, não é só o bem mineral, né? É onde ele está alocado, né? O volume que vai ser retirado, né? É algo muito mais que você precisa ter um entendimento maior de um todo, né? Porque quando você trabalha em mineração com o meio ambiente, você tem que ter uma visão muito mais global, tanto das outras áreas de concentração técnica, como do próprio meio ao qual você vai implementar aquela atividade técnica, aquela atividade mineral, de extração, beneficiamento, ou até a indústria de transformação, né? Posso dar o exemplo da questão que tem essas fases, seria o gesso. Tem a área de lavra, a área de concentração daquele material e a área de transformação, que muitas vezes está no próprio polo. A gente pode dar exemplo do polo, justamente o polo gesseiro aqui de Pernambuco. E um exemplo mais simples ainda seria a extração, concentração daquele material e as calcinadoras. Então você traz aí, né, 3 tipos de indústrias com o mesmo material, né, agregando valor ao mesmo, dando finalidade X. Entendendo que a herbicida não só tem esse fim, existem outros fins. Mas voltando à PL, vamos lá. Então, como é que ele justifica essa PL? Aí ele cita: a fiscalização desses empreendimentos seria facilitada mediante conferências e vistorias por amostragem, em parênteses, mas cujo resultado poderia conduzir à revisão do licenciamento, fecha parênteses, o que permitiria aos órgãos ambientais concentrarem seus esforços na fiscalização de empreendimentos de maior impacto. E aí você entende, tá, a fiscalização dos empreendimentos seria facilitada. Como assim facilitada? Mediante conferência e vistorias por amostragem. Então, nós arriscaríamos alguns empreendimentos a não identificar, não ver, não monitorar, identificar outros. Então, arriscaríamos. Não entendo assim. Não entendo assim. Então, o que permitiria aos órgãos ambientais concentrarem seus esforços na fiscalização de empreendimentos de maior impacto. Vamos dar um exemplo. Extração de areia em um releito de rio. Como você entende? É areia. É só tirar a areia, encher o caminhão e levar. Não tem esse impacto todo. Será que não tem mesmo? Será que mineração entra realmente nessa questão de baixo, de pequeno impacto? E aí eu trago também a importância de uma norma geral simplificadora para o licenciamento ambiental. Seria justificada em prol do setor de infraestrutura? O que é que os políticos que defendem, no caso dessa PL, o que é que eles colocam? Eles colocam que, segundo eles, as dificuldades burocráticas, né, elas prejudicam o caminho do progresso do setor de infraestrutura, cujas obras não devem ser vistas meramente como empreendimentos maléficos ao meio ambiente, mas que possibilitem crescimento econômico, geração de emprego, né, oferecimento melhor de serviços públicos, até a questão realmente da colocação de pessoas em locais que haja hoje que não existe uma população, um lugar mais inóspito que não tem população. Então esse tipo de empreendimento pode povoar esses locais e dar uma estrutura melhor. Claro, isso eu concordo, evidentemente. Então ele coloca que os efeitos das obras de infraestrutura não tem como foco principal servir o agente privado, né? E aí ele diz que também atinge a sociedade. Por isso a demanda de atenção especial dos poderes públicos e privados. Aí vamos entender muito bem aqui o que ele levanta, né, como justificativa para essa PL. Ele coloca dificuldades burocráticas. Novamente, colocando a experiência ao qual tenho aqui no estado de Pernambuco, né, como quase 13 anos como analista ambiental e engenheiro de Minas na CPRH, não vejo burocracia desde que você tenha uma boa equipe, um bom preparo
entenda as fases e o tempo de cada fase, entenda a complexidade de investir em mineração. Então, cabendo você entender muito bem a questão locacional, daí a grande importância da licença prévia, de ser muito bem feita. Nós dizemos que é a licença que ela não permite nada e ao mesmo tempo permite tudo, porque ela vai dar o ok para a questão locacional daquele empreendimento, que a gente entende que é o mais importante, que é o que vai inclusive fazer as portas dos investidores adentrarem, né, acreditarem naquele projeto, né, inicialmente. E aí vem a licença de instalação, que vai chancelar, outorgar, né, que aquela infraestrutura para aquela futura operação seja colocada naquele local e findando, evidentemente, na operação, que seria a execução e a continuidade daquele empreendimento. Entendendo que não só parte da Agência de Meio Ambiente, mas também da Agência Nacional de Mineração. Haja vista que o bem mineral é um bem da União. Então, quem concede o direito para a exploração mineral não é o órgão ambiental. No caso, é a Agência Nacional de Mineração, que chancelará o registro de licença, portaria de lavra, a sua devida concessão de lavra, e sua permissão de lavra garimpeira, ou até a dispensa de título minerário, sendo uma obra governamental, como uma pista ou coisa, obras que sejam governamentais do uso preciso para, né, uma duplicação de uma estrada, ou o que é que seja. Então, outro ponto que a gente pode entender é que ele coloca que não é só privado, é público, tudo bem. Mas o bem é da União, então o bem tem que gerar algo positivo para o público. Haja vista, inclusive, que até nós temos a questão do CEFEM, que são as tributações que elas vão em porcentagens distintas para município, estado e federação. Além disso, ambientalmente, nós temos as taxas ambientais, que parte delas também se revertem para o meio ambiente local, para investimento ao meio ambiente local. Então, essa facilitação é muito perigosa. Entre os próprios políticos que aí eles defendem essa ideia, eles defendem que isso traz uma vagarosidade, né? Não só da legislação, mas também dos próprios órgãos. Mas eles não relatam que eles mesmos são responsáveis pela, governo a governo, diminuição do poder de ação dos órgãos. Aí eu voto também a ANM, como a mineração, a ANM como órgão ambiental, tanto estadual, ao qual eu faço parte, evidentemente, e municipais também. Municipais são mais recentes. Mas os federais e estaduais, que já vêm há muito, décadas e décadas, nós podemos, então, falar, né, com propriedade sobre eles. Então, nós temos pouquíssimos profissionais, salários baixos, você tem a questão de vistoria, os veículos, a estrutura, as diárias para empreender equipes em campo são muito pequenas, muito restritas. Então isso faz com que o serviço realmente não tenha a velocidade, a celeridade necessária. Investir na agência faria justamente o que eles estão querendo fazer pelo caminho mais fácil. É dar estrutura para que a agência possa atuar, possa ter dinheiro, fomento, pessoal qualificado, quantitativo necessário, né? Estímulo necessário, que aí salário também é um estímulo necessário, importante para o profissional, para inclusive se qualificar, ser mestres, a ser doutores. Haja vista que você está avaliando projetos técnicos, então precisamos de pessoas que tenham conhecimento técnico, que consiga, de igual para igual, junto aos profissionais privados, externos, poder trabalharem juntos, identificar os melhores caminhos e licenciar esses empreendimentos de infraestrutura, que trarão benefício para o setor privado, evidentemente, porque o setor privado está investindo, porque quer ganhar dinheiro, claro, e trazendo também benefícios para o público, para o Estado e para a nação.